Galera, tudo bem? Então, olha só, a gente vai falar sobre grandezas vetoriais e cálculos de vetores hoje. A física, ela é a única matéria que trabalha com as grandezas vetoriais. Então, assim, por isso que ela se torna uma das matérias mais difíceis que tem no segundo grau, se não é a mais difícil, tá? Essas grandezas vetoriais, elas são complicadas porque, ao contrário das grandezas escalares, que são o oposto das grandezas vetoriais, elas não são de fácil operação, não. Então, vamos colocar aqui para a gente diferenciar primeiro, né, grandeza escalar, que a gente está acostumado, a gente trabalha na matemática o tempo todo, e grandeza vetorial, que só existe para a gente mexer na física do segundo grau. Então, por exemplo, eu vou dar, antes da gente colocar aquela definição que todo mundo está careca de saber, né? Uma grandeza escalar é o tempo, por exemplo. Se eu falo com você assim, ó, essa aula vai começar às 11 horas. 11 horas é uma grandeza escalar, é uma unidade, uma grandeza de tempo, uma medida de tempo, e você sabe exatamente do que eu estou falando, né? Se eu falo assim, ó, a minha massa, a massa do Abud é de 80 quilogramas. Também você sabe exatamente o que eu estou falando, né? Se eu falo que uma pessoa precisa, em média, comer 2.500 quilocalorias por dia, você também entende o que eu estou falando. Então, as grandezas escalares, para que você entenda a informação passada por uma pessoa, basta que ela te fale o número, o valor e a unidade. Tá? Outro exemplo, uma corrente elétrica de 2 amperes é suficiente para matar um ser humano adulto. 2 amperes, você sabe o que eu estou falando. Então, existem muitas grandezas escalares que a gente trabalha na física. É praticamente impossível você decorar todas elas. Então, para você pode raciocinar, você pode pensar. Se a informação do número e da unidade é suficiente para eu entender toda a informação, essa grandeza é escalar. Ou seja, se eu te transmitir somente um módulo dessa grandeza, ela é escalar. E você entendeu o que eu estou falando, claro, né? Então, eu posso falar, por exemplo, que a pressão atmosférica ao nível do mar é de 1 atm. Eu não preciso dizer mais nada além de 1 atm. Ou seja, o módulo é o número mais a unidade. Então, é impossível você ficar decorando todas as grandezas escalares, tá? Você tem que raciocinar. Se o número e a unidade são suficientes, ela é escalar. Agora, se você tem uma memória boa, você pode decorar pelo menos as principais grandezas vetoriais. Olha a diferença. Quando eu falo para uma pessoa que a aula começou às 11 horas, ok, ela entendeu o que eu queria dizer. Agora, se eu falo para uma pessoa, levante e se desloque por 4 metros. O deslocamento não é uma grandeza escalar. Se eu te falo assim, ó, levante e se desloque por 4 metros. A primeira coisa que a pessoa vai me perguntar é para onde você quer que eu vou? Em que direção você quer que eu vá? Qual o sentido? Você quer que eu saia daqui e vá para onde? Então, não basta eu te dizer 4 metros. Além disso, eu teria que te falar, ó, eu quero que você se desloque na direção horizontal, já que você é um ser humano, você não consegue ir na vertical, né? Você não consegue voar, mas beleza, na direção horizontal, sentido norte. O deslocamento é uma grandeza vetorial e, por isso, o módulo somente é insuficiente para que eu saiba toda a informação transmitida. Eu preciso de mais direção, e eu vou diferenciar, tá? Direção de sentido, e sentido para que eu entenda completamente o que é uma grandeza vetorial. Outro exemplo, velocidade. Velocidade também é uma grandeza vetorial, tá? Por exemplo, se eu falo assim, ó, um avião está com uma velocidade de 120 metros por segundo.
Só isso é insuficiente. Você tem que saber em qual direção ele está voando e para onde que ele está indo, qual o sentido do movimento dele. Ele está indo para norte, está indo para sul, está indo para leste, está indo para oeste. Eu posso também te dizer que a aceleração de um corpo, por exemplo, em queda, é de 10 metros por segundo ao quadrado. Mas eu tenho que te falar que isso é na direção vertical, né? A aceleração da gravidade não é na direção horizontal, é na direção vertical e no sentido de cima para baixo. Então, todas as grandezas vetoriais elas precisam de módulo, direção e sentido. Por exemplo, se eu falo, aplique uma força de 20 newtons no seu caderno, você está anotando aí o que eu estou passando, né? 20 newtons é só o módulo. Eu tenho que te falar, você quer que eu faça essa... Você vai me perguntar, né? Você quer que eu faça essa força para onde, para baixo, para cima? Na horizontal, na vertical? Se for na horizontal, é da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Então, força também é uma grandeza vetorial. E os campos? Os campos também são grandezas vetoriais. Então, a gente tem 3 campos. Campo gravitacional, campo elétrico e campo magnético, né? A gente sabe mais para frente que existe, na verdade, um campo eletromagnético. Mas nesse momento da matéria, nesse momento da física clássica, a gente separa eles. Então, aqui eu coloquei para vocês as principais grandezas vetoriais. Existem mais, tá? Existe, por exemplo, quantidade de movimento. Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Os torques, né, os momentos angulares e momento de uma força também são grandezas vetoriais. Então, torque é uma grandeza vetorial e momento angular. Mas aqui a gente tem todas as grandezas vetoriais, tá? Deslocamento, velocidade, aceleração, força, os campos, quantidade de movimento, torque e momento angular. Tudo isso aqui são grandezas vetoriais que eu preciso de módulo, direção e sentido para eu transmitir completamente a informação que eu quero passar para uma pessoa. Fora isso, o resto é escalar. Então, vamos lá. O que a gente faz para representar uma grandeza vetorial? Enquanto uma grandeza escalar, quando você vai representar ela, você só precisa escrever assim, 1 atm, 2 amperes, 2.500 calorias, 80 quilos, né? Você só precisa escrever um número. Para representar uma grandeza vetorial, você tem que fazer alguma coisa para falar o módulo e a direção e o sentido. Então, imagina se eu tivesse que escrever isso aqui, ó, uma força de 20 newtons na direção horizontal, no sentido de leste para oeste, é aplicada sobre um corpo. Imagina, né, a trabalheira que eu ia ter para fazer um problema de física. Se toda hora que eu escrevesse, fosse escrever um problema, eu tinha que falar uma força de 20 newtons. 20 newtons é o quê? Isso aqui é o módulo, vou chamar de M. Na direção horizontal, D. No sentido de leste para oeste, S. Né? Então, ou os livros de física iam ter o triplo do tamanho que eles têm, ou as pessoas vão ficar com preguiça de fazer. Né? O que eu posso fazer para simplificar isso? Em vez da gente ter que escrever isso tudo, a gente pode simplesmente, imagina que esse é o corpo que está sob a ação de uma força, a gente pode simplesmente desenhar uma seta. E essa seta vai representar tudo isso. Espera aí que eu fiz no sentido errado, né? É de leste para oeste, então é da direita para a esquerda. Se a gente colocar aqui leste, aqui ó, vou colocar a rosa dos ventos aqui só para depois se o Everaldo vir essa aula ele não vai me xingar, né? Então aqui ó, aqui está a nossa rosinha dos ventos, tá? Leste, oeste, norte, sul. Então, ó, é uma força de 20 newtons. Eu escrevo aqui 20 newtons. Essa seta grande representa esses 20 newtons de módulo na direção horizontal.
Então, não está na vertical, está na horizontal. No sentido de leste, ela começa no leste e termina no oeste. Então, o sentido é sempre de onde o vetor, a seta, começa para onde a seta termina. Então, essa seta que eu desenhei aqui, ela condensa isso tudo que eu representei aqui, que eu escrevi. Facilita a minha vida, apesar de vocês acharem que dificulta. Então, imagina o seguinte. Imagina que eu faça isso aqui. Ó. Isso aqui, para mim, é um vetor. Só que eu não sei o que ele está... É um vetor qualquer. Então, para que eu diga que isso aqui é um vetor, eu tenho que dar um nome para ele. Tá? Eu vou chamar esse vetor de vetor A. Agora, existe uma convenção que para que esse A represente essa seta grandona, eu tenho que fazer uma setinha pequenininha aqui em cima para falar que esse é o nome desse vetor grandão. Esse é o vetor A. Então, essa setinha é como se ela significasse a palavra vetor. Então, essa seta grande é o vetor A. Ok? Se eu fosse desenhar um outro vetor aqui, para baixo, tá? Vou chamar ele de vetor B. Para que ele seja o vetor B, eu coloco uma setinha. Essa setinha é sempre para a direita, galera. Tá? Opa, ficou muito feio essa minha setinha. Então, aqui, ó, essa setinha é sempre para a direita. Esse é o vetor B. Quem é o vetor B? Essa seta grandona aqui. Então, a setinha ela é como se fosse um sinal, um acento, que significa a palavra vetor. Basicamente é isso. Bom, dá para a gente notar que o vetor B é menor, tem um módulo menor do que o A. Como que eu sei? Eu olho do início da seta até o final dessa seta. O tamanho dessa seta representa o módulo, a gente está chamando o módulo de M, né? Do vetor B. Eu não sei quanto que ele vale, mas eu sei que é desse tamanho. Se eu pegar o vetor A, o módulo do vetor A, então o A tem um módulo maior que o B. Esse aqui é o módulo do vetor A. A setinha conta, viu, gente? Tem muito aluno que erra alguns problemas porque ele acha que o vetor só vai até aqui, ó. Não, o vetor vai até o finalzinho da seta. Beleza. Então, o módulo tem a ver com o tamanho da seta, se eu não tiver informação. Aqui em cima, o vetor já tem módulo 20 newtons, então não preciso, né, de mais nada além disso. Olha aqui. Ó. Onde que eu vejo a direção do vetor? A direção é o ângulo que ele faz com o eixo horizontal. A gente vai convencionar que a direção é isso aqui. Ó. Então, vou chamar de θ. O ângulo com a horizontal, ele indica para a gente a direção do vetor. Então, por exemplo, nesse vetor A, eu não sei, mas deve valer uns 40 graus. O vetor B, ele tem uma direção com a horizontal que vale 90 graus. Tá vendo? Então, se a direção for de 90 graus, a gente pode falar que é uma direção vertical. Então, o módulo é o tamanho da seta. A direção é a inclinação, é o ângulo que essa seta faz com a horizontal. E o sentido está representado sempre aqui, ó. Esse é o sentido do vetor, é para onde ele está apontando. Então, de acordo com a nossa rosa dos ventos, o sentido desse vetor A é mais ou menos o quê? Nordeste. Nossa, mas eu não gosto de pontos cardeais, o que eu posso fazer? Essa de sentido, tá, gente? O sentido é Nordeste. Bom, então se você não gosta, você pode falar assim, diagonal superior direita. Esse vetor ele é para cima e para a direita ao mesmo tempo. Tanto faz. Por exemplo, qual que é o sentido do vetor B? Sul. Então, vou colocar aqui, ó. M é módulo, para você lembrar. Na hora que você for passar isso para o caderno. D, a gente está chamando de direção. Ou θ, né? Aqui, ó. Direção desse vetor. Vamos supor que isso aqui fosse 40 graus. Você ia colocar que a direção dele é de 40 graus. Aqui a direção dele é o ângulo que ele faz com a vertical. Então, 90 graus ou direção vertical. O ângulo que ele faz com a horizontal. E esse é o sentido desse vetor.